Meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o último capítulo do livro Cabocla. E espero de coração que vocês tenham gostado da história. Mas antes, segue o resumo do capítulo anterior. Jacinta, mãe adotiva de Jussara, ficou esclerosada. Já estava com a idade muito avançada e ainda se imaginava jovem e com seus filhos ao seu lado. Sinhá François mandou construir uma casa grande com vários quartos, onde acomodou todos os idosos da senzala, inclusive alguns que vinham de fora, que não tinham para onde ir ou eram expulsos das suas fazendas. Lá, Jacinta morreu com pneumonia e foi amparada por seu marido, filhos e Jussara. Foi levada também à colônia, onde logo estava bem e começou a trabalhar feliz. Senhor Narciso e Sinhá François já estavam velhos, e Narciso temia morrer antes de François, pois tinha medo que sua família mandasse todos os escravos idosos embora. Ele implorava sempre a Deus que levasse François primeiro, e graças aos amigos espirituais, seu pedido foi atendido. François morreu e foi recebida também na colônia. Depois disso, Narciso passou a viver sozinho na casa grande, mas como temia também morrer e os velhos escravos serem abandonados, deu a carta de alforria a todos os escravos da fazenda e fez um testamento deixando para seu sobrinho, o qual confiava, pedindo que tudo permanecesse igual ele deixou, para que os idosos não fossem expulsos da fazenda. 3 anos depois, Narciso desencarnou e foi também recebido por sua mãe. O sobrinho de Narciso fez com que ele pediu, deixou toda a administração da fazenda nas mãos dos escravos. Mas com o tempo, a fazenda entrou em decadência e logo após da morte do sobrinho, a fazenda foi vendida e reconstruída novamente. Agora que vocês relembraram o capítulo anterior, peço que antes de escutar um novo, já deixe seu like, comentem, compartilhem. Esses atos fazem com que o YouTube entenda que o conteúdo é bom e indique o canal para mais pessoas, certo? Então vamos fazer essa corrente, vamos fazer com que esse conhecimento chegue a mais pessoas. Sempre vai ter uma pessoa necessitada desses conhecimentos, certo? Então, dados os recados, vamos para o último capítulo do livro Cabocla. Meu passado com José. Visitava sempre José, a paixão de minha adolescência, o único amor de minha vida. Ele, por toda a sua última existência encarnado, foi bondoso, líder, conselheiro, apaziguador. Cuidou com extremo carinho de sua companheira, de sua esposa, que era ranzinza, geniosa e revoltada. Ela ficou doente. Ele se desdobrou em cuidados e atenção. Ficou viúvo e não arrumou mais companheira. Viveu para ajudar os outros. Foi pai dedicado e amoroso. Quando Sinhá Narciso o aposentou, não querendo ficar à toa, passou a fazer remédios de ervas e a benzer. Aprendeu com uma escrava velha que morava em outra fazenda e passou a ser o pai José, o pai de todos. Era respeitado, amado e viveu muitos anos. Desencarnou tranquilamente quando estava sentado num banquinho na frente da antiga senzala. Ele gostava muito de ir lá, orar e recordar o passado. Foi recebido no plano espiritual com festas de boas-vindas. Logo depois que recordei minha penúltima encarnação, lembrei-me também de muitas outras existências e vim a saber o porquê de meu amor por José. Estava encarnada em Portugal. Era filha de um comerciante de uma cidade pequena. José morava perto. Nossos pais eram amigos. Ele me amava desde menino. Eu o tinha como amigo. Estávamos sempre conversando. Mocinha, me apaixonei perdidamente por Afonso.
um moço bonito, que estava sempre bem vestido, que havia estudado, filho de um senhor que tinha uma vinha, mas ele nem me olhava. Confiava em José e contava a ele tudo o que acontecia comigo e lhe falei do meu amor. Ele ficou triste. José era calmo, amigo e muito trabalhador. Tinha uma pequena chácara e dela tirava o seu sustento. Ambos sabíamos que o amor que sentíamos era impossível, mas nenhum de nós dois perdia a esperança de conquistar a pessoa amada. Havia um bosque muito bonito perto da cidade. Descobri que Afonso ia sempre lá a passeio ou para caçar. Fiz amizade com uma serviçal da casa dele e fiquei sabendo o horário em que ele ia ao bosque. Não era difícil eu sair de casa, principalmente à tarde, porque minha mãe ajudava meu pai e eu ficava sozinha. Comecei a ir ao bosque escondida de todos, na esperança de encontrá-lo. Insisti e acabei encontrando-o. Puxei conversa. Afonso pareceu estranhar. Tudo fiz para agradá-lo e começamos a nos encontrar em dias e horas marcadas, sempre escondidos. Não tinha coragem de contar a ninguém, nem a José, em quem confiava. Sabia que estava agindo errado. Às vezes me preocupava e temia as consequências, mas minha paixão por ele me deixava cega. Como é ruim se deixar cegar por esse sentimento forte, tornar-se escrava dele. Sentia-me inquieta, não dormia direito, mas tudo fazia. Me esforçava para parecer natural. Já fazia 2 meses que nos encontrávamos. Numa tarde bonita, criei coragem, confessei meu amor por ele e tornamo-nos amantes. Mas minha felicidade durou pouco. Um dia, quando fazia compras no mercado, escutei a terrível notícia. Afonso, o filho do senhor da vinha, vai se casar. Como também tive a confirmação de que estava grávida, desesperei-me. Fui à tarde ao encontro dele no bosque. Ele não foi. Soube à noite pela empregada dele, minha amiga, que Afonso teve que partir. Estava sendo obrigado pelo pai a se casar. Tinha viajado. Iria passar uma temporada na casa da futura noiva até o casamento. Nem se despediu de mim. Nem sabe que irá ter um filho, pensava, sentida. Não sabia o que fazer. No dia seguinte, fui no horário de costume ao bosque. Lá fiquei pensando. Queria achar uma solução, mas não sabia como resolver meu grave problema. Quando José aproximou-se de mim, me assustei. Depois entendi que ele sabia dos meus encontros. Apaixonados sempre sabem de seu amor. Abracei-o, querendo proteção. Ele me disse: sei que Afonso foi embora. Casará com outra. Estou só e abandonada. Não sei o que fazer. Queixei-me. Naquela época, não era fácil ser mãe solteira. Meus pais eram muito conservadores e rígidos. Sabia que não iam aceitar minha situação. Seria expulsa de casa, jogada na rua, como muitos diziam. O preconceito era grande e uma mulher que se entregava a um homem sem ser casada era marcada por toda a sua vida. Fique comigo, pediu ele. Você me quer? Indaguei baixinho. Amo você, disse ele com sinceridade. Agradeço, José. Estou grávida. Você é bom. Eu lhe quero bem. Admiro-o e não quero enganá-lo. Espero um filho de Afonso. Não tive tempo de contar a ele. O pai o obrigou a partir e eu não sei o que fazer. José abaixou a cabeça. Ficamos em silêncio uns minutos. Depois ele me olhou e falou: sabe o que acontecerá com você? Será expulsa de casa. Ninguém por aqui lhe dará abrigo. Você irá sofrer. Sei disso, respondi, e estou com medo. Se quiser, caso com você, e esse filho será meu. Olhei para ele e o abracei novamente. Aí chorei de soluçar. José, meu bom e maravilhoso José, você fará isso por mim? Vai me ajudar dessa maneira? Amo você. Não iria aguentar vê-la pelas ruas ou no meretrício.
Se você sofre, sofro também. Ninguém precisa saber que o filho que espera é de Afonso. Será nosso. Todos na cidade sabem que eu a amo. Não será surpresa se dissermos que resolvemos nos unir e vamos casar logo, dentro de 2 semanas, e sua gravidez não levantará suspeita. Para todos será meu filho, e eu serei o pai dele. Sendo seu, será nosso. Não tinha como recusar e aceitei agradecida. Ninguém estranhou a notícia. Nossos pais ficaram contentes. Só minha mãe pediu para namorá-lo mais tempo. Talvez você não o ame o bastante, disse ela preocupada. Mamãe, respondi, José sempre me amou. Agora que tenho certeza de amá-lo, é melhor nos casarmos. Não se preocupe, seremos felizes. Mãe quase sempre sente o que acontece de fato conosco, mas ela não insistiu. Os dias passaram rápido, com os preparativos, e como havíamos combinado, 2 semanas depois nos casamos numa cerimônia simples. Senti-me aliviada, e José estava felicíssimo. Fomos morar na casa que ele já há tempo havia preparado. Agradecida a José, tudo fiz para ser uma boa esposa, e ele sempre foi carinhoso e atencioso. Vivíamos tranquilos. Nasceu nosso primeiro filho, e dissemos a todos o que havíamos combinado, que nasceu antes do tempo. Se alguém desconfiou, achou que foi um arrobo nosso e ninguém duvidou de que José era o pai. Tivemos mais 2 filhos. Mas por que sempre tem que haver um porém? O pai de Afonso desencarnou, e ele voltou para organizar e receber a vinha de herança. Veio só, deixou a esposa em sua residência. Ao revê-lo, meu coração disparou. Ele me olhou insistentemente e vi carinho em seu olhar. Passou perto de minha casa dias seguidos. Fiquei a pensar ansiosa. Será que ele ainda me quer? Será que eu o amo? Ele continuava muito bonito. Não quis pensar nas consequências, na gratidão que deveria ter por José, na vida tranquila, honesta que tinha. Só pensava nele e, inconsequentemente, fui escondida ao bosque, onde anos atrás nos encontrávamos. Numa árvore, que falávamos que era nossa, encontrei um bilhete. Abri aflita. Era dele. Pedia que fosse encontrá-lo. Tinha dia e hora marcados. O encontro era para o dia seguinte. Voltei para casa ofegante, louca de vontade de ir, mas com medo. Não queria magoar José, mas queria ver, conversar com Afonso. A paixão novamente me cegou. Acabei indo e nos beijamos assim que nos encontramos. Tornamo-nos amantes. Combinamos novos encontros. Dizia a mim mesma que não ia, mas acabava indo. Mudei, fiquei nervosa, inquieta, gritava com as crianças. Para ninguém desconfiar, deixava meus filhos sozinhos. Tentava enganá-los para sair. Às vezes, os ameaçava, para eles não dizerem ao pai que estava me ausentando de casa. Descobri que estava grávida. Contei a Afonso e dele escutei. Por favor, não me cobre nada. Sou casado, tenho filhos e devo retornar ao meu lar assim que resolver meus negócios. Não voltarei mais aqui. Nunca irei largar minha esposa por uma amante. Divertimo-nos apenas. Depois, você é casada. Como sabe que o filho que espera é meu? Levei um choque ao escutá-lo. Percebi o quanto agi levianamente e pensei aflita. Meu Deus, o que estou fazendo com minha vida? Magoada, decidi não vê-lo mais. Tínhamos um encontro para a tarde do dia seguinte. Não fui. Resolvi cuidar de meu lar, ser novamente a esposa, a mãe que fora. Foi então que notei que José estava diferente, nervoso e inquieto. Ele sabe, pensei. No outro dia, não se falava noutra coisa na cidade. Afonso, meu amante, foi encontrado morto. Acharam-no caído num atalho, local que ele percorria para ir ao meu encontro no bosque. Comentavam que ele caiu do cavalo e bateu a cabeça numa pedra.
Não foi encontrado outro ferimento em seu corpo. Uns diziam que podia ter sido ferido por um golpe, mas ele não tinha inimigos e não o roubaram, e o caso foi dado como acidente. A esposa dele veio para o enterro. O pai dela vendeu a vinha e foram embora. O fato foi esquecido. Não senti a morte dele. Compreendi que não o amava, mas sim a José, meu esposo. Como também entendi que Afonso nunca gostou de mim e que sempre me teve como um amante, uma fonte de prazer fácil. Sim, porque eu, apaixonada, sempre me comportei levianamente e naquele momento estava mais preocupada comigo. Egoísta. Me vi em apuros e tive medo das consequências do meu ato errado. José estava calado, estranho, quase não me olhava, e quando o fazia, era com raiva no olhar. Não tendo mais como esconder minha gravidez, falei com ele. De novo? Será possível que novamente terei que criar rebento de outro? Que falar? Indaguei. Este filho é nosso. É seu. Você quer dizer? Saiu, e naquela noite não voltou, e passou a vir pouco para casa. Muitas vezes não vinha nem para dormir. Descobri que ele arrumou outra mulher, e que dormia na casa dela. Tinha medo de conversar com ele. Passamos a falar só o necessário. Nesse clima nasceu o outro filho. Tive 4 meninos, todos lindos e sadios. No período de gravidez, não tinha certeza de quem era o pai daquela criança. O primeiro, que era filho de Afonso, era muito parecido fisicamente comigo, mas o último, sim, era a cópia do meu amante, confirmando quem era o pai. Creio que isso maltratou ainda mais meu esposo. José e eu não nos separamos. Ele nos sustentava. Era bom pai, mas sempre agradou mais os dois do meio. Evitava-me. Passou a dormir em outro quarto e nunca mais me tocou. Arrependi-me amargamente do que fiz. Compreendi o tanto que era feliz. Fui uma imprudente e só dei valor à felicidade que tinha quando a perdi. Tentei até reconquistá-lo, mas ele me repelia com raiva. Culpava-me. Sempre desconfiei de que José matou Afonso. Nunca comentei nada. Temia. Nossos filhos cresceram, casaram e a amante dele desencarnou. Não arrumou outra. Passou a ficar mais em casa. Continuou evitando-me. Fiquei doente. Câncer no pulmão. As noras vinham cuidar de mim. Ele não deixou faltar nada, mas nem entrava no meu quarto. Um dia o chamei. José, me perdoe. Pedi. Ele baixou a cabeça. Após um prolongado silêncio, respondeu. Não posso. Não agora. Talvez no futuro. Desencarnei e ele foi morar com um dos nossos filhos, que ele tinha certeza de ser dele, e tempo depois também ficou doente e desencarnou. Foi após eu ter desencarnado que descobri a verdade. José desconfiou que eu estava me encontrando com Afonso e foi nos surpreender, só que eu não havia ido e ele encontrou com meu amante. Os dois discutiram. Afonso o ofendeu e lhe apontou uma arma. Lutaram e meu esposo o atingiu na cabeça com um pedaço de pau. Desesperou-se ao vê-lo morto. Colocou-o em seu cavalo, foi puxando o animal até o local das pedras e derrubou-o. Voltou rápido para a cidade e aguardou os acontecimentos. E ficou para todos parecendo que Afonso caiu do cavalo. José, porém, não teve sossego. Arrependeu-se muito por ter matado uma pessoa, mesmo em legítima defesa. Sinceramente, ele não o queria ter assassinado. Ele foi ao bosque para nos surpreender, embora em seu íntimo achasse que eu não seria capaz de traí-lo. Não depois do que ele me havia feito. Para meu esposo, eu era a culpada, muito mais errada que Afonso, e me desprezou profundamente. Poderia ter falado a todos o que aconteceu. O marido traído não ia para a prisão quando matava. Se quisesse, poderia até ter me assassinado também, mas preferiu ficar calado.
A ninguém falou desse triste acontecimento, nem do acidente, nem da minha traição. Isso pelos nossos filhos, porque naquele tempo não era fácil ter uma mãe adúltera. Ficariam marcados. E também se apiedou de mim novamente, porque sabia que seria desprezada por todos. José, já naquela época, não era capaz de fazer maldades. Compreendi tarde demais a pessoa maravilhosa que era, um amigo em que sempre poderia confiar. Sofremos muito, os dois, ao desencarnar. Depois de algum tempo, fomos socorridos e um orientador promoveu nosso encontro. Conversamos e novamente lhe pedi perdão. Perdoe-me, José, eu te amo. Perdoo, respondeu simplesmente. Quero reparar meu erro junto de você. Não precisa, disse ele. Desculpe-me, mas não quero estar junto de você. Não precisa me reparar nada. Viva sua vida e vê se aprende a dar valor aos sentimentos verdadeiros. Quero que seja feliz, mas longe de mim. Separamo-nos, mas a vida sempre reúne aqueles que têm necessidade de se reconciliar ou provar que realmente podem viver fraternamente, e nos reencontramos na senzala. Depois de alguns meses que o escravo José desencarnou, fui visitá-lo. Recebeu-me com alegria. Cabocla, que bom revê-la. Como está você? O que aconteceu quando fugiu da fazenda? Nunca soubemos o que realmente se passou. Contei a ele nossa fuga e o que fiz nesse tempo em que estava no plano espiritual. Você foi corajosa, exclamou ele. José. Contei a ele todo o nosso passado. Escutou-me silencioso. Não me interrompeu, nenhuma vez. Finalizei dizendo: José, encarnada, eu sempre o amei. Cabocla, sempre fui um amigo e quero continuar sendo. Percebi seu amor por mim, só que estava casado, tinha uma companheira e por nenhum motivo iria deixá-la ou traí-la. Depois, não a amei como mulher, sempre a quis como irmã. Por favor, não se sinta devedora para comigo. O que passou, passou, e já resgatamos nossos erros. Já havia recordado essa reencarnação, como também já reparei meu erro junto àquele que assassinei. Na minha penúltima existência, Afonso foi meu filho, e tornamo-nos grandes amigos. E Zefa, minha esposa nessa, foi naquela época filha dele, e por ter ficado órfã, teve uma vida difícil, em que cometeu muitos erros. Ela ficou sem pai, porque eu mesmo, sem querer, a deixei sem um genitor. Ao ficar viúva, sua mãe casou-se novamente. Ela, garotinha, foi assediada pelo padrasto. Na adolescência, foi estrupada e ameaçada para ficar calada. Um dia a mãe os pegou juntos. O padrasto defendeu-se dizendo que fora ela que se ofereceu. A mãe preferiu acreditar no esposo e ela foi colocada para fora de casa. Tornou-se prostituta. Desejou se vingar. Viciou-se no álcool. Fez muitos abortos. Foi infeliz. Desencarnou e sofreu muito. Cabia a mim ajudá-la nesta encarnação, em que teria que passar pela escravidão para aprender a trabalhar e a ser mais dócil. Agora, Zefa está encarnada. É novamente filha de Afonso, branca e livre. Sofri muito de remorso por ter sido a causa da desencarnação de Afonso. Foi para me defender, mas cometi um erro e quis reparar até com aqueles que, indiretamente, como Zefa, prejudiquei com meu ato insensato. Sou profundamente grato pela oportunidade de me redimir. Tudo pela minha leviandade. Queixei-me. Não deve mais pensar nisso, e sim no que irá fazer agora, no presente. Já a julguei culpada, mas agora não, porque foi mais fácil para mim, naquela época, colocar a culpa nos outros. Não pense mais no passado. Todos a perdoaram. José me olhou com carinho. Após um intervalo, continuou com seu modo tranquilo. Fui pai de muitos de coração, de todos da senzala, da fazenda,
dos que precisavam do meu auxílio. Pai José, e quero continuar sendo. Você, cabocla, é como se fosse minha filha. Estendeu a mão, apertei-a com força. Ele sorriu e eu lhe disse emocionada: Obrigada. Até um dia, menina, exclamou ele sorrindo. Compreendi os sentimentos dele. José não me queria mais como quis no passado. Agora me amava como filha, e cabia a mim amá-lo como pai. Ele foi estudar e trabalhar ajudando encarnados. Tornou-se o pai José, amado por muitos. É um espírito que aprendeu a amar a todos como filhos. Ele foi muitas vezes branco. Na última encarnação, vestiu um corpo físico negro e permaneceu assim. Poderia mudar, mas preferiu continuar com a aparência da última, em que foi escravo, porque isso lhe é importante. Sabe das inúmeras dificuldades em que a escravidão deixou muitos espíritos. Quer ajudar aqueles que continuam escravos do rancor, ódio e desejo de vingança, porque é o objetivo de todos os que tentam ajudar os outros a tornar livre a si mesmos e aos irmãos. Amor. Há muitas formas de amar ou uma só? Creio que esse sentimento é confundido, às vezes com interesse, paixão ou entusiasmo passageiro. O amor real é puro, desinteressado, sem egoísmo. Podemos amar muitas pessoas, exercitando o amar a todos como a nós mesmos. Sempre tive interesse em conhecer mais um pouco sobre esse ensinamento, que é capaz de anular erros e nos impulsionar na caminhada rumo à felicidade. E tenho estado atenta para aprender a amar. Assim que pude, aqui no plano espiritual, quis saber de meus pais. Será que amaram realmente um ao outro? Meu pai morreu por amor? Encarnada, pensava muito neles. Senti muita orfandade. Um orientador me esclareceu. Seu pai, cabocla, não desejou desencarnar por amor à sua mãe. Ele sentiu muito o desenlace dela, esposa querida, mas foi para ter mais dinheiro que aceitou fazer um trabalho perigoso. Ele queria ir embora da fazenda, ia residir numa cidade e levar você para viver mais confortavelmente. Não pensou em morrer. Hoje os dois estão encarnados, são novamente casados, colonos de uma grande fazenda e têm muitos filhos. Fui visitá-los. Estranho. Sim, estranhei. Vi pessoas que não tinham a ver comigo. Depois compreendi que fui filha deles, mas não estivemos juntos. Viviam bem. Fiz uma prece desejando a todos daquele lar humilde paz e alegria. Abracei-os. Retornei à colônia alegre por ter revisto meus pais, que agora eram pais de outros. Todos nós somos realmente irmãos. Trabalho de reconciliação. Não se falava noutra coisa na colônia espiritual em que morávamos. Espíritos que residiam em planos superiores estavam fazendo palestras por todas as colônias do Brasil, da terra e até em alguns postos de socorros maiores. Na nossa colônia, os palestrantes iam nos brindar com sua presença no Campo da Paz. É um recanto encantador, um enorme parque ou jardim, como alguns preferem chamar. É uma área arborizada, em que no centro há um local gramado em que seria a palestra, onde podem se acomodar inúmeros convidados, e tudo foi planejado para que quase todos os moradores da colônia fossem assistir, como também os trabalhadores dos postos de auxílio pertencentes à nossa cidade espiritual. O fato seria gravado para ficar à disposição de todos, principalmente dos que, por motivo de trabalho, não poderiam ir a esse evento. Como é gostoso preparar algo para um acontecimento que nos é importante. Todos queriam, de alguma forma, colaborar. Depois de tudo arrumado, lá fomos nós, ansiosos e alegres, para ouvir a tão esperada palestra. A hora esperada chegou. Os convidados, muito simples, foram à frente, num trabalho para que pudéssemos todos os presentes vê-los. Eram um senhor e uma senhora,
ambos simpáticos e risonhos. Primeiramente falou a senhora, se apresentando. Nos disse que na sua última encarnação na Terra chamou-se Jurg. Não sei se é assim que se escreve, mas é como se pronuncia. E o senhor disse chamar-se Pedro. Agradáveis, falaram de modo que todos ali entendessem. Quando cheguei em casa, escrevi o que eles disseram, mas com minhas palavras, como havia entendido, e é assim que agora escrevo o que esses dois amigos nos orientaram. Disseram: a crueldade acarreta grande dano, talvez mais que os outros erros, por ser algo feito contra o amor. A crueldade intencional, aquela feita com intenção de prejudicar, a que causa mal a um ser vivo, é a ação que mais deixa marcas em quem a pratica. Fica no cruel, no perispírito, uma nódoa escura, fétida, que necessita de tempo, muita purificação para tirar de si essa mancha grudenta. Às vezes é com muitas lágrimas de dor que a lavará, ou muito trabalho edificante em que a gratidão de outros fará soltar essa pasta. Como há também a crueldade por costume, superstição, por achar que todos fazem, embora mais branda, causa muito mal a quem a recebe e a quem a faz. No nosso querido planeta que temos por lar, comete-se muita maldade, várias vezes em nome de Deus, de religiões, por problemas políticos e sociais, irmãos são mortos com crueldade, são torturados. Todos aqueles que querem progredir, trabalhar para o bem, certamente têm plena consciência de não fazer mal a ninguém, nem aos animais e nem a nenhum ser vivo, como também têm que alertar os outros para que não o façam, e sempre que nos cabe, evitar que se pratique uma maldade. Devemos não só refrear o mal, como também ser ativos no bem. É sobre isso que estamos a alertá-los. As consequências da crueldade são inúmeras. A vítima pode recebê-la de muitos modos. Se não perdoar, gera obsessões que fazem o espírito parar no tempo, no caminho. Em guerras, lutas, se praticam muitas crueldades. Por motivos políticos, fazem-se atrocidades que julgamos que não seriam possíveis de serem praticadas. Religiosos esquecem que Deus é Pai de todos e que se Ele não se importa pelas muitas formas que se usam para adorá-lo, por que importaria a nós, seus filhos? Na nossa pátria, o Brasil, houve escravidão por motivos sociais, econômicos, costume, porque era permitido por lei, mas não há desculpas. E como houve abusos nesses períodos, e muitos sofrem por ter cometido atrocidades, e as consequências sofridas deixaram marcas, como também sofrem os que não perdoaram. Ambos necessitam se equilibrar nas leis divinas. Aqui estamos para convidar todos a contribuir de alguma forma na recuperação de espíritos envolvidos em tramas que ocorreram na época da escravidão. A motivação oferecida por esses dois amigos é grande, porque só se vive bem se o maior número de pessoas também o fizer. Quanto maior o desequilíbrio, maior a desarmonia que atinge a todos. E foram convocados os que haviam participado diretamente de alguma forma de escravidão, e os que se sentiam aptos a trabalhar nessa tarefa. A maior parte deveria reencarnar, porque é na matéria que somos agraciados com o esquecimento, que se tem a grande oportunidade de recomeçar. Reunimo-nos muitas vezes na colônia para fazer planos, acertar detalhes. Meu grupo familiar correspondia bem à expectativa. Havíamos sido escravos, perdoados e estávamos ansiosos para ajudar a outros. Foram muitos na nossa pátria que aceitaram a tarefa, o trabalho de reconciliação. Como foi chamada essa tentativa de fazer irmãos se perdoarem, tornarem-se amigos. E com tudo planejado, os que aceitaram a incumbência foram reencarnando. Meus entes queridos também voltaram ao plano físico, numa mesma região. Só eu fiquei. Cabia a mim motivá-los, ajudá-los e tentar encaminhá-los ao espiritismo,
para que a tarefa deles fosse facilitada, pois teriam mais compreensão da vida por meio dessa doutrina fraterna que nos ensina a praticar a caridade em sua forma mais verdadeira. E como esse entendimento nos ajuda, estariam juntos de ex-senhores, ex-feitores, ex-escravos, para que com a ajuda e compreensão se tornassem amigos, afetos, companheiros de jornada. Claro que tinham e ainda têm dificuldades, mas estão se saindo bem. Consegui que todos fossem para o espiritismo e passei a trabalhar com eles, sendo a cabocla, que eles amam sem saber do vínculo do passado, para que um desse força ao outro. São parentes, amigos. Toby e Dito se uniram novamente, e entre eles estão os necessitados de se equilibrar, e vejo com alegria que estão conseguindo, embora tenham problemas, porque estes precisam mais de atenção e cuidados. Para os que tentam ou estão cumprindo essa tarefa, provam a si mesmos que são capazes, e se saírem vitoriosos, sentirão alegrias indescritíveis e estarão aptos a outros trabalhos, porque os que foram fiéis nas pequenas causas serão incumbidos das grandes, e os que se reconciliarem se sentirão felizes e voltarão a caminhar rumo ao progresso e à felicidade, pois param no caminho os que não o fazem, e os que não se reconciliaram perdem mais uma oportunidade e sofrerão, uma vez que, ao continuar tendo inimigos e a estar na mesma faixa vibratória deles, a vida novamente os aproximará até que se harmonizem, e perder a oportunidade é bem triste. E eu, no plano espiritual, acompanhei-os, me tornei a companheira de trabalho, a amiga que tenta sempre dar uma palavra de consolo não só a eles, mas a todos os que vêm à nossa casa espírita. Continuei a me vestir como fazia no tempo de escrava, saia longa, blusa de algodão cru, um lenço na cabeça. Um dia, um orientador da colônia veio nos visitar. Conversou com todos, motivando-nos a esclarecer-nos sobre diversas dúvidas. Conversou em particular com muitos de nós. Gentilmente se aproximou de mim. Por que, cabocla, você se veste assim? Não seria melhor se trajar como seus companheiros? A roupa é algo externo que não deve fazer diferença a nós. Se não tem motivos e gosta, tudo bem. Mas, se for para não esquecer o passado, deve entender o porquê. Não devemos mostrar o que temos por dentro com algo exterior. Vemos no plano espiritual muita diversidade nas vestes. Não damos importância ao traje. A moda aqui não tem prioridade. A beleza sem abuso alegra, encanta. Quero, cabocla, que se sinta à vontade. Vista-se como quiser, se realmente gosta desse traje. Use-o. Mas, se tiver algum motivo, quem sabe resolveremos juntos essa questão, que talvez esteja pendente aí dentro, no seu íntimo. Olhou-me sorrindo. Pensei um instante. O orientador tinha razão. Ele era, sem dúvida, grande conhecedor da alma humana. Não me vestia assim porque gostava. Será que não era para parecer diferente? Mostrar aos outros que eu, cabocla, fui escrava, que estive cativa quando encarnada? Será que esse fato me fazia sentir importante? Ou era porque vestida assim queria ser humilde? Ou, indo mais longe, para recordar que já fui escravocrata, que nada era, que nada fui. Meus olhos se encheram de água. Esse bondoso orientador me abraçou. Minha amiga, você não precisa de nada exterior para lembrar algo que aprendeu. Conhecimentos guardamos no nosso íntimo. A humildade do ser não é externa. Pode ser profundamente humilde e vestir-se bem, com gosto, ser elegante, parecer agradável aos outros. Não se confundir com aquele que abusa ou que tem orgulho da aparência. E vemos muitos que se vestem de maneira simples e nada têm de humilde. É certo você dar importância a essa sua existência em que foi escrava, em que reparou e aprendeu muito, mas basta só você saber. Você é importante como somos todos nós.
Não se julgue melhor e nem pior. Esse sentimento é normal em nós, que almejamos progredir. Às vezes nos achamos melhores, outras piores. Esses sentimentos devem ser repelidos. Se nos julgarmos melhores, o orgulho pode ofuscar muitas outras virtudes e nos levar a fazer incorretamente nossas tarefas. Se nos acharmos os piores, esse pensamento poderá causar desmotivação, que é um freio que nos impede de realizarmos o que podemos e devemos fazer. Você é um reflexo do que faz, do que realiza. Cabocla, admiro-a. Você é um espírito interessado em aprender e progredir. Por que você não lembra que é uma serva, uma colaboradora do trabalho do bem, uma batalhadora? Compreendi. Não são os trajes que nos fazem mudar o que somos. Tinha até então motivos para me vestir daquele jeito. Superei-os e passei a me trajar como a equipe, como meus companheiros de trabalho faziam, e me senti bem melhor, porque, ao me analisar, entendi que usava aquelas roupas porque queria ser vista como escrava, porque tinha orgulho de ter sido uma, e esse aprendizado só passou a ser meu mesmo quando superei esse orgulho. E como isso me fez bem. Depois disso, fui ver José. Estávamos sempre nos visitando, tornamo-nos amigos. Ele nem prestou atenção na mudança das minhas vestes. Creio que meu amigo nunca deu importância a isso. Observei-o. Ele se vestia de forma simples, mas para ele não fazia diferença. Ter sido escravo, para José, foi só mais uma experiência. A simplicidade de suas roupas refletia o que ele tinha dentro de si. Ele superou todo o orgulho. Para ele, o importante era o que realmente sentia, e não necessitava mostrar isso a ninguém. Talvez eu me vista novamente com minha saia longa e blusa de algodão cru, mas o farei por gostar. Será diferente. O orientador, sabendo o que acontecia comigo, me fez compreender que, enquanto eu queria mostrar que era humilde, não o era, e tento aprender a sê-lo. Anos se passaram. Amei trabalhar com os encarnados. É aprendendo a conhecer o ser humano que conhecemos a nós mesmos, como também é ajudando os outros que encontramos soluções para nossos problemas. Estávamos sempre recebendo visitas de orientadores que procuravam nos esclarecer para que pudéssemos ajudar melhor. E foi nessas palestras que aprendi muito, porque não basta querer ajudar, é preciso saber ser útil. E um desses amigos estava sempre frisando a necessidade de ensinar todos a serem autossuficientes, porque quem sabe resolver seus problemas, sabe também solucionar os dos outros. Um dia, em uma de suas visitas, nos disse bondosamente: aqui estamos aprendendo a ser úteis. Não devemos fazer o que cabe a outro fazê-lo. Quando se pode, é a pessoa mesmo que deve fazer por si. Trabalhar ajudando outros não é ser serviçal sem vontade. Há pessoas que gostam de ser servidas, e quando encontram alguém disposto a fazer, abusam, e todo uso indevido é prejudicial. E, se você permitir o abuso, está colaborando para que o outro haja errado. Alimentar em alguém a ociosidade, o preconceito e o orgulho não é certo. Alimentamos a ociosidade quando fazemos para alguém o que ela poderia fazer por si mesma, e o preconceito e o orgulho quando atendemos alguém fora do centro espírita, sendo que essa pessoa poderia ir até lá. É mais fácil para muitos serem atendidos em seus lares, estabelecimentos comerciais. Temem ser vistos ou que a sociedade saiba que vão a lugares ditos espirituais para receber auxílio. Quem tem vergonha de pedir, creio que não é digno de receber. Você pode alegar que muitos que agem assim o fazem por ignorância. Então, está aí uma boa oportunidade de mostrar a eles o que é uma reunião espírita. A ajuda espiritual é valiosa e não devemos torná-la banal. Quem é ajudado necessita aprender, e esse conhecimento é a mais preciosa ajuda. Mas, na maioria das vezes, o necessitado não a quer, porque é mais fácil receber do que fazer.
Quando aqui vêm pessoas necessitadas, desorientadas, podemos compará-las a sedentos. Muitas não sabem como encontrar água. Nosso trabalho é dar-lhes de beber, orientá-las e ensiná-las a ir pegar água no pote, depois a buscá-la na fonte. Esse é o verdadeiro auxílio. Se fizermos a lição que cabe ao outro, iremos privá-lo de aprender. Orientador, falou um companheiro, tenho notado que muitos, após receber ajuda, não voltam mais e até evitam encontrar com os encarnados que trabalham aqui. Sei disso, todos nós sabemos, e alguns só lembram de voltar quando estão novamente necessitados. Pelo menos aprenderam, ao retornar, que aqui há água, ajuda, mas volto a insistir na necessidade de instruir os pedintes que leiam livros espíritas, que escutem as palestras, que vivenciem mais os ensinamentos de Jesus, que aprendam a vibrar melhor para entrar em sintonia com energias benéficas. E amigos, não deixem que outros menosprezem seu trabalho. Devemos dar muito valor ao auxílio prestado, ao trabalho que realizamos junto aos encarnados e ensinar a todos a fazê-lo também. A primeira lição que devemos dar ao auxiliado é que valorize o trabalho alheio, porque todos nós temos que passar de servido a servidor. E assim estou trabalhando entre encarnados, não esquecendo meu objetivo, que é tentar reconciliar irmãos que tiveram desavenças na época da escravidão, apagando marcas deixadas nos que abusaram, nos que agiram com crueldade e naqueles que não souberam perdoar. Espero que logo a escravidão fique só na história de nossa pátria e que as chagas profundas que esse período deixou sejam cicatrizadas e que não fiquem marcas em ninguém, e que todos nós sejamos livres dos vícios, dos prazeres prejudiciais e dos desejos, livres para caminharmos para a felicidade que só os libertos conseguem ter. Paz e alegria. Fim.